Ok, já estamos ao vivo no Facebook. Já estamos? Já estamos ao vivo no Facebook. Já estamos ao vivo no Facebook. Ok, isso aí. Glória a Deus. Eu vou só me dar aí um minutinho só para mim compartilhar aqui, ok? Ok. Ok. Glória a Deus. Estamos ao vivo e nós queremos glorificar a Deus mais uma vez. E hoje nós vamos estar estudando sobre fé e obras, então, com o nosso amigo pastor Bernardo. Eu quero convidar você que já está ao vivo conosco aí, você compartilhar essa live com alguém aí que você gostaria que estivesse aprendendo mais a palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Laerte, esse que está comigo aqui é o pastor Bernardo, ele é de Angola, ele reside agora em Curitiba. E nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante, né? Fé e obras. Então, eu gostaria de começar esse nosso estudo com uma oração e nós já vamos entrar no assunto, ok? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor e pedir agora que o Senhor venha acrescentar, Senhor, em nossa vida toda a graça para que possamos, Senhor, ser capacitados, meu Deus, a ministrar aos corações dessas pessoas que estarão conosco hoje. Que seja um tempo de ensinamento, que seja um tempo de crescimento e que seja um tempo, Senhor, onde os véus sejam tirados. Que o teu povo possa entrar na revelação da tua palavra e, por meio da revelação da tua palavra, ter a sua mente renovada e, tendo a mente renovada, poderem ser transformados e sendo transformados, possam experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, nós pedimos agora que o teu Espírito possa fluir nesse tempo e que o teu Espírito possa, através das nossas vidas, falar com cada pessoa. E que cada pessoa possa aprender, crescer e desenvolver, Senhor, com temor e tremor, a salvação. Nós queremos hoje, Senhor, falar sobre fé e obras e cremos, Senhor, que será um tempo de edificação e de revelação em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor derrame graça sobre a minha vida e a vida do pastor Bernardo e sobre todos aqueles, Senhor, que estarão conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Consagramos a Ti, Senhor, esse período e declaramos que somos totalmente dependentes do Teu Espírito, porque é Ele que nos guia e nos ensina toda a verdade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Bernardo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé e obras, né? A importância das obras na vida do cristão, mas também o lugar das obras na vida do cristão. Eu estava meditando sobre isso hoje e ontem um pouco, e eu cheguei a uma conclusão. Deus, ele não aceita, e eu quero que o senhor fale um pouco sobre isso agora também, mas eu cheguei à conclusão que Deus não aceita nenhuma obra se primeiro não houver a manifestação da fé. Então, as obras, antes de nós queremos fazer algo para Deus, nós vamos precisar manifestar fé, ou seja, crer no quê? Na obra que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Então, eu estava pensando sobre isso, e inclusive eu já falei alguma coisa sobre isso com os irmãos da igreja. Antes das obras vem a fé, e não existe obra sem fé. Então, as obras elas seriam resultado de uma fé, ou seja,
As obras seriam a expressão prática, digamos assim, ou a parte objetiva da fé. Eu acredito que as obras seriam a manifestação da fé. Então, a fé vem antes das obras, e sem fé, como diz a própria palavra lá em Hebreus 11:6, ninguém agrada a Deus. Então, a pessoa pode fazer muitas obras, ela pode ter muitas obras, ela pode praticar muita caridade, fazer muita coisa, querer produzir uma justiça própria, ou seja, se auto-remir diante de Deus através das suas obras, mas isso é tudo trabalho feito em vão. E eu estava me lembrando de um homem na Bíblia, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, Cornélio. O senhor lembra de Cornélio? Cornélio, ele tinha obras. Cornélio tinha obras. Ele era um cara que praticava, ele tinha uma vida de oração e ele tinha uma prática, um costume de dar esmolas, de praticar o tzedaká com as pessoas necessitadas. E a Bíblia diz que essas esmolas, essas orações desse homem, de Cornélio, subiram diante de Deus. Mas ainda assim foi necessário que Deus enviasse um anjo até Cornélio para falar com Cornélio, para que ele mandasse chamar Pedro, para que Pedro falasse a respeito do plano de salvação e a respeito de Cristo com ele, para que ele antes, então, ou ele pudesse crer para que essas obras, então, pudessem ser aceitas por Deus. Então, eu acredito que as obras, elas têm um lugar importante na vida do cristão, mas elas têm que ser colocadas no lugar delas. E eu acredito que existe uma ordem: fé e depois obras. E aquele que tem fé, aquele que diz ter fé, ele vai ter que praticar obras. Mas as obras não salvam. Mas as obras são um indício de alguém que é salvo. Então, é isso que eu tenho como entendimento a partir da leitura da Bíblia e daquilo que a gente aprende aí nos evangelhos. Então, eu gostaria de ler um texto aqui para nós iniciarmos, depois desse comentário aqui, e aí nós vamos conversando aqui, ok, pastor? Pode ser? É isso, é isso. Então, vamos lá. Quero ler um texto que está aqui em Tiago, né? Tiago diz assim, lá no capítulo 2, versículo de número 14 a seguir. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Aí ele vai falar: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Olha agora o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então o apóstolo Tiago está falando aqui que a fé, se ela não estiver acompanhada de obras, ou seja, se ela não aparecer através de obras, ela está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Importante isso aqui, interessante. Com as obras te mostrarei a minha fé. Então, aqui dá para nós aprender algo. As obras mostram a nossa fé. Crê tu que Deus é um só? Ele faz uma pergunta. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Aí ele diz assim: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras
e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo, isso aqui também é muito importante, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Então, quando a gente lê esse texto aqui, pastor, a gente parece que encontra alguns paradoxos, né? Algumas coisas que se chocam com alguns ensinamentos, principalmente paulinos. O senhor concorda comigo ou não? Tem umas horas que você vai ler a Bíblia e parece que Paulo vai falar, é só fé, só fé, só fé. Você não precisa fazer nada. Agora, Tiago vem aqui e fala que é necessário que as obras elas sejam manifestas, e aí o que dá para entender é que ele está querendo dizer que a fé ela será vista através das nossas obras. Eu só quero falar de mais um texto aqui, que está lá em Marcos 2, e fala a história daquele aleijado, aquele paralítico que vai até Jesus, quando Jesus estava em Cafarnaum, e a Bíblia diz que ele estava sendo levado por 4 amigos seus, né? Quando ele chega na casa onde Jesus estava, a porta estava trancada, o lugar estava tão lotado de pessoas que não tinha como ele entrar pela porta nem por janela alguma. Então, eles fazem uma opção de subir pelo telhado, abrir um buraco no telhado e descer aquele aleijado até a presença de Jesus. E me chama a atenção que Jesus, a Bíblia diz assim, ó, que Jesus, vendo a fé deles, Jesus diz a esse homem, tenha bom ânimo, porque os teus pecados estão perdoados. Aí houve aquela murmuração e Jesus disse, vocês acham que o Filho do Homem não pode curar? Então, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas veja bem, o que me chama a atenção ali é o seguinte, a Bíblia dá uma ênfase mostrando que Jesus viu a fé desses homens. Então, aqui eu já aprendo algo, a fé é algo que a gente pode ver. Então, uma fé que não pode ser vista através de atitudes práticas, ou seja, de obras, é uma fé que Tiago está falando que é morta, e sendo morta, ela não tem valor algum para a nossa vida. Então, eu fiz essa introdução para nós entrarmos nesse assunto aí, vamos ver o que o senhor tem a falar aí, e a gente vai conversando aqui. Né? Amém. Jesus Cristo. Eu creio que nós vamos ser edificados. Ok, pastor? Então, palavra para a senhora agora. Ok, muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade e também por todos os irmãos e irmãs que estão aí assistindo esse live, pela oportunidade que nos dão para meditarmos a palavra de Deus juntos. Isso é muito importante. A fé e as obras. Vamos meditar hoje juntos a fé ou obras, ou a fé e as obras. A fé... Fala de novo, pastor, fala de novo. Repete essa frase. A fé ou obras e a fé e as obras. Vamos pedir para alguém comentar, para alguém escrever nos comentários aí. Escreve nos comentários aí para nós. Fé ou obras versus fé e obras. Ok. Ok, pode continuar. É importante a gente fazer essa diferença. O pastor já estava falando isso no princípio. Eu amei muito a sua introdução. Foi fantástico, foi extraordinário. Devemos entender fé ou obras. Aqui estou falando da salvação. O que salva? Fé ou obra que salva? Porque se a gente não conseguirmos colocar a diferença, como o pastor disse, uma coisa que eu até anotei aqui, o lugar das obras e a importância das obras. Quando nós não entendemos a importância das obras e o lugar das obras, dali tudo estraga. Então, fé ou obras? Vamos ver Efésios capítulo 2, no versículo 8 a 10. Aqui, amém também uma coisa que o pastor disse. Até vou pegar um versículo
que o Paulo fala uma coisa, o Tiago fala outra coisa, e parece entre contradições, mas que não é uma contradição, depois vou explicar isso. Então, vamos ler Efésios. Se o pastor Vitor me pode ler. Efésios 2? Efésios 2. E no seu versículo 8 a 10. Ok, só um minuto. Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de... Continua Tá, para a gente... Vou começar de novo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok, continua. Não de obras, para que ninguém se glorie. Agora deixa eu ler o 10. Vamos ler o 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Agora, isso aqui, Okay. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ok. Então, esse versículo já pode resumir toda a nossa conversa hoje. Primeiramente, devemos entender que somos salvos não pelas obras. Somos salvos pela graça mediante a fé. Somos salvos, a obra de salvação não vem de obras. A obra de salvação vem obra de graça. Mas só que essa graça é acessada pela fé, não é acessada pelas obras. A graça, a salvação, só é conquistada pela obra que Cristo fez, pela obra de Cristo. E a obra de Cristo, a fé na obra de Cristo, que nos dá essa possibilidade de ser salvo. Fora dessa obra de Cristo, dessa obediência de Cristo, a nossa obediência, as nossas obras é incapaz de nos salvar. Isso é importante que a gente entenda isso. O que eu faço não é isso que pode me salvar. Não tem capacidade de me salvar. O que eu faço, as minhas obras. Mas a única obra que conseguiu nos salvar, nos tirar do pecado, do reino das trevas para o reino da luz, é a obra de Cristo. Então, quando eu aceito a obra que Cristo fez, pela fé, isso se faz pela fé, porque a fé é a convicção que o que a Bíblia diz é verdade. O que Cristo fez é verdade. É a convicção. A fé não é só a convicção, mas a fé também é a confiança. Eu tenho essa confiança que o que a Bíblia me diz sobre a obra da cruz, a obra de Cristo, é verdade. Que Cristo já tudo pagou para mim. Cristo já tudo fez para mim. Eu aceito isso. Eu concordo com isso. A fé, no outro sentido, é concordar com a palavra de Deus. Eu concordo com isso. É isso que se chama fé. Então, eu aceito, eu concordo. Eu dou crédito nisso. Eu vejo que, eu aceito que isso não é mentira, isso é verdade. Quando estou a falar que tenho fé, estou a falar que eu estou a dar crédito na palavra de Deus. Eu estou confiando, eu estou dizendo que a palavra de Deus é fiel. Porque a palavra fé vem do diminutivo da palavra latina, que é fidelidade. A fé vem da palavra fidelidade, na língua latina. O diminutivo da palavra fidelidade é fé. Quer dizer, eu aceito que Deus é fiel. O que Deus disse é assim e nunca vai se trocar.
nunca vai mudar. Então, eu sou salvo só pela confiança, pelo crédito que eu dou na obra de Cristo. Pela salvação, a obra que entra lá só a obra de Cristo, não é a minha obra. Eu só aceito a obra de Cristo. Estou falando sobre a fé ou obra. Quando se trata da fé ou obra, para a salvação, não é a minha obra que salva, mas a obra de Cristo. É o fato de eu aceitar a obra de Cristo, que fez na cruz, que faz que eu seja salvo. Então, devemos também entender uma coisa muito interessante. É possível fazer a obra sem a fé. É possível a pessoa fazer obras sem fé. O que isso quer dizer? No versículo que nós lemos, o pastor pode ler mais o versículo 10, para nós entendermos melhor. Não fez o mesmo. 10? Sim. 9 e 10. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ok. Deus. E aí? Não pelas obras para que a pessoa não se gloria. Quer dizer, a pessoa pode fazer a obra sem fé. Porque vou explicar a origem da fé. Vou explicar a origem da fé. A pessoa pode fazer obra sem fé. A pessoa pode ajudar sem fé. A pessoa pode dar a alguém alguma coisa sem fé. A pessoa pode orar sem fé. A pessoa pode jejuar sem fé. A pessoa pode se sacrificar sem fé. Então, aqui vamos entender que é possível a pessoa fazer obras sem ter confiança, sem ter convicção, sem ter concordância com a palavra de Deus. A pessoa está fazendo obra, mas ele não está concordando com a palavra de Deus. Porque vamos entender uma coisa, que eu vou explicar no Romanos, capítulo 10, versículo 17. O pastor pode ler, Romanos 10, 17, quando nós entendemos que a fé tem origem. A fé tem... Romanos o quê? Romanos o quê? 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Noutras linguagens, não sei se o pastor tem outra versão lá. Só um pouquinho. O senhor quer qual versão, NVI? Pode ser NVI ou pode ser outro. Só quero ver a linguagem, às vezes, notas que muda a linguagem. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem daquilo que nós ouvimos. A fé vem daquilo que nós ouvimos. Mas o que nós ouvimos que cria a fé? A palavra de Cristo. O que cria a fé é a palavra de Cristo. Quer dizer, a base da fé é a palavra de Cristo. Quer dizer, fora da palavra de Deus, não podemos falar de fé. A pessoa, para ter fé, ele primeiramente tem que ouvir a palavra. É essa palavra que ele ouviu que ele vai ter a convicção que essa palavra vem de Deus. Que essa palavra é confiável. Essa palavra é digna de confiança, essa palavra é fiel. Essa pessoa vai ter a convicção que essa palavra não vem de um homem, mas vem de Deus. Então, como eu estava dizendo, a fé tem a base, e a base da fé é a palavra. Por isso, havia um
um homem que era romano. A Bíblia chama esse oficial romano. O servo dele estava doente e ele manda que Jesus viesse para curar. Então, Jesus estava vindo. De repente, ele manda outra mensagem. Disse, fala a Jesus para não vir mais. Eu não preciso mais que ele chegue na minha casa. Mas que ele fala só uma palavra. E o meu servo será curado. A palavra de Jesus é suficiente. Então, o que essa pessoa estava dizendo? Ele estava dizendo que a presença de Jesus e a presença da palavra dele é a mesma coisa. Eu confio na palavra dele. Se ele falar, eu serei, o meu servo será curado. Escuta uma coisa interessante. Antes dessa pessoa vir, havia as pessoas que foram transmitir a mensagem tinham dito o seguinte: Jesus, esse homem é oficial, é digno de ser, é digno que você vai lá e curar o servo dele. Por quê? Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Jesus não comentou nada. Mas quando esse homem disse, Jesus, diga a Jesus que não precisa que ele entre na minha casa, mas que ele fale a sua palavra, Jesus disse, nunca vi uma fé tão grande assim em Israel. Jesus admirou a fé dessa pessoa por causa da confiança que essa pessoa colocou na palavra de Cristo. Então, é possível a pessoa fazer obras sem fé. E deixa eu aproveitar um gancho aqui. Sim. Eu vou chocar alguns agora. Sim. Boas obras, as melhores que forem feitas sem fé, a Bíblia diz que é pecado. Sim. Romanos 14, 23. Deixa eu ler aqui o texto. Mas aquele que tem dúvidas é condenado, se comer. Porque o que faz não provém da fé. Agora escuta isso, o que ele diz. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, boas obras, prática de boas obras, praticadas no intuito de querer agradar a Deus, sem antes, ou sem ter nascido ou originado, ou essa origem ter vindo da fé na palavra, Deus ele considera isso como pecado. Isso aqui choca a mente religiosa, mas é o que a Bíblia está dizendo. Então, a pessoa, por mais boas intenções que ela tenha, se ela não manifestar primeiro a fé naquilo que está escrito, na obra que Cristo fez na cruz do Calvário, para então ela ter a salvação e poder ser aceita por Deus, mas querer chegar diante de Deus com boas obras, ela está pecando. Justamente. Quer dizer, a pessoa deve primeiro ouvir a palavra, e é a palavra que gera a fé. É a palavra que cria a fé. Eu escutei a palavra e eu aceitei essa palavra. Vamos ver no exemplo do Abraão. Deus fala a Abraão e a Bíblia diz que depois de Deus falar a Abraão, Abraão teve fé em Deus. Teve fé naquilo que Deus disse. Quer dizer, ele confiou naquilo que Deus disse. A fé é isso que nós já definimos aqui. A fé é a confiança, a concordância. Concordância em quê? Daquilo que Deus disse. Quer dizer, eu concordo que o que Deus disse é. Então, se eu vou fazer na base daquilo que Deus disse. Se eu vou fazer uma obra, vou fazer a obra na base daquilo que Deus disse. Um exemplo. Uma vez eu estava conversando com alguém, eu disse, eu não ajudo pessoa por pena. Eu não dou a alguém uma coisa por pena. Eu disse, eu dou uma coisa a alguém por convicção. Porque nem todas as pessoas que você vê na rua, que está mendigando, que está precisando que você lhe dê dinheiro. Talvez ele não está precisando de dinheiro, ele está precisando mais que dinheiro.
Ele está precisando de uma palavra. Está precisando, talvez, de um abraço. Está precisando, talvez, de Cristo na vida dele. É que se você lhe dá dinheiro, você está alimentando o vício dele. É que é importante que ele entre em contato com a palavra. Então, a fé tem que ter a base, a palavra. Senão, a pessoa vai fazer coisas fora da palavra. E tudo que a pessoa faz fora daquilo que Deus disse, bom que essa coisa pode ser, será chamado obras mortas. Temos muitas obras mortas que as pessoas fazem. São obras que não são baseadas na palavra de Deus, não são baseadas na inspiração daquilo que Deus disse. Outra coisa também que é importante aqui, que nós devemos entender, você pode ler a Bíblia, mas você precisa da revelação daquilo que você está lendo. Porque temos o Logos e temos a Rema. Você pode ler, mas para praticar aquilo, você precisa dizer, Espírito Santo, mas ajuda-me a entender o que estou lendo. Por quê? O Henrique Etiópia, no Atos dos Apóstolos, no tempo do Filipe, ele estava lendo, mas não estava entendendo o que estava lendo. Ele precisou de alguém que podia chegar e explicar a palavra. Depois de explicar a palavra, ele disse, olha, eu quero ser batizado. E ele foi batizado. Então, amado, é importante entender que o que me leva a fazer a obra é a fé. Mas a fé vem de quê? Vem da palavra de Cristo. Então, eu tenho que ouvir primeiramente a palavra para que eu possa confiar na palavra e para que eu possa fazer de acordo com a palavra que Deus me disse. Isso é muito importante. Então, vamos entender também que a fé sem obra não existe. A fé sem obra não existe. Pastor. Sim. Pastor, deixa eu falar um negócio aqui. Saiu um comentário aqui. Sim. Eu publiquei aqui alguns grupos aqui, né? Uhum. Daí alguém aqui já largou assim. Essa pessoa garante que nem está assistindo a live. Sim. Deve ser um daqueles religiosos. Sim. Né? Porque o religioso, quando a palavra ela é ministrada, ela ofende a mente religiosa. Infelizmente, a revelação ofende a mente religiosa. Isso é uma verdade. E aí, a pessoa escreveu aí, esse senhor aí que está falando aí, estava falando do senhor, para ele não quer dizer nada, que fé sem obras é morta, mas eu garanto que ele nem ficou até agora para escutar o restante, né? Então a pessoa já se ofende e sai da live. Mas a minha intenção ao fazer isso aqui é justamente tentar levar as pessoas, e eu creio que esse também é o encargo que está no seu coração, e por isso que a gente está conectado aqui, é livrar as pessoas dessa mentalidade religiosa, sabe? Dessa caixinha que a religião colocou Deus e quer colocar a revelação da palavra. Sabe, as pessoas não sentam para ouvir, para ouvir o que a gente tem para falar e já saem criticando. E daí garante que eu fico nervoso e saio, nem fico para assistir. Em vez de assistir para ver o que vai ser falado, agora nós vamos entrar nisso aqui. Né? Não existe uma fé também sem obras. Então a pessoa, a fé sem obra não existe. A fé sem obra não existe. Então, eu já vou antecipar esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui, essas lives aqui, e o que a gente vai estar publicando, e o que eu vou estar publicando no meu Facebook, no meu YouTube, vai ofender a mente religiosa. Vai ofender a mente religiosa. E eu não estou nem aí para o religioso. Se o religioso quer se libertar da religião, dessa mente bitolada, e abrir os olhos para a revelação, vou falar uma coisa aqui para alguém. Se você quer tirar, que o Espírito Santo tira essas escamas dos teus olhos, tira esse véu que ainda está aí na frente de você, acompanhe isso que a gente está tentando levar para você. Abre o teu coração para a revelação, sai da religião, e aí você vai ser livre. Saiu da escravidão do mundo e agora é escravo da religião. É o que muitas pessoas hoje dentro das igrejas evangélicas são. Saíram da escravidão do mundo e agora são escravos de uma religiosidade. São escravos, não são livres.
E o que Deus quer é que os filhos dele sejam livres. Jesus ele veio para nos dar liberdade. O apóstolo Paulo fala isso, que nós devemos, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e nós devemos tratar de permanecer livres. E quando ele fala sobre isso, ele está falando num contexto lá em Gálatas que ele está descendo a ripa na religiosidade. A religião escraviza. Ó, deixa eu falar uma coisa para alguém aqui. A religiosidade escraviza mais do que o mundo. Ela é mais tirânica do que o mundo. Do que o mundo. Sai da religiosidade e vem para o evangelho de Cristo, o evangelho da graça. Em nome de Jesus. Pastor, eu precisava falar isso porque o Espírito Santo colocou no meu coração isso aqui. Então, o senhor sabe que profeta, às vezes, tem que soltar o que Deus manda. É isso. Certo? Então, por isso que profeta, tem muita gente que não gosta de profeta. Não tem problema. É por isso que eu vou mostrar mais o coração pastoral. Mostra aí o pastoral. Para mim, é muito importante que haja esse tipo de intervenções. É importante para que... mas, como o pastor disse, é importante que a pessoa chegue até o fim. Escute, pelo menos, né? Que a pessoa chegue até o fim para entender o que queremos dizer. Isso é muito importante. Mas nós agradecemos a presença do querido irmão lá que colocou o quê. Isso mostra que ele, pelo menos, deu ouvido e ele pode querer assistir até o fim. E eu acredito que o Espírito Santo vai lhe convencer. Aqui estou falando como um pastor. Eu não sou profeta, eu sou pastor. Graças a Deus. Ok, mas o profeta tem essa graça de falar diretamente. Porque é por isso temos muitos ministérios. Muitos ministérios, tudo vem para. Isso é importante. Muito não. Eu estava a dizer que a fé sem obra não existe. É isso que Tiago, capítulo 2, versículo 20 a 22, vai confirmar. O pastor pode ler para a gente? Tiago, capítulo 2, 20 a 22. Vai nos explicar isso, vai nos confirmar isso. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Até aí? Até lá, só era até 22 que eu precisava. Então, aqui a Bíblia vai dizer o seguinte, na versão que eu tenho, no versículo 22, a Bíblia diz o seguinte: veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das ações, a sua fé se tornou completa. Então, em outras versões, falam que as obras aperfeiçoam a fé. A fé... Vamos lá de novo, pastor, só um pouquinho. As obras aperfeiçoam a fé. A fé, ok. As obras aperfeiçoam a fé. Quer dizer, o que acontece? Quando eu tenho fé em mim, ninguém vê. Quando eu tenho a confiança em Deus, ninguém vê. Quando eu tenho a convicção, quando eu concordo com a palavra de Deus, ninguém vê. Mas eu preciso pegar a invisibilidade da fé, torná-la visível. O que torna visível a fé são as obras. Quer dizer, o ano 2018 eu estava fazendo algumas lives, estava em Joinville, eu falei sobre a linguagem da fé. A fé tem uma linguagem e a fé tem ação de fé. Não podemos dissociar a fé com a sua linguagem.
Quando a pessoa tem fé, ele fala na base dessa fé. E quando a pessoa tem fé, ele age na base dessa fé. Ele faz as coisas na base daquilo que ele acredita. Um exemplo. Então, pastor, deixa eu Sim, só fazer só para abrir um parênteses. Então, o senhor está falando que a fé, ela tem uma ligação com a nossa fala e uma sim, ligação com as nossas atitudes. justamente. São as duas coisas através Sim, das quais nós podemos ver a fé da pessoa, através justamente. daquilo que ela declara e através Sim, daquilo que ela faz. ele faz. Isso é importante. Quer dizer, eu acredito, exemplo, Abraão. Deus lhe disse, pega seu filho e leva ele, dá ele como sacrifício. Abraão, ele podia também duvidar, dizendo, mas essa voz que está me dizendo de pegar o meu filho e levar ele para lhe sacrificar? Não. Será que o Deus que me deu esse filho pode me levar mais a fazer a mesma coisa? A matar o meu filho? Mas a Bíblia diz que o Abraão acreditou que essa voz que ele estava falando, de pegar seu filho e de sacrificar, era a voz de Deus. E Abraão levou. No caminho, o filho perguntou, pai, temos a lenha, temos tudo para o sacrifício, mas cadê, pai, o animal? O Abraão soltou a palavra de fé. Ele disse, Deus provará. Pastor, Sim, sim, então eu tenho uma mensagem, não preguei ela ainda, sim. mas aqui dá para nós dizer o seguinte, da onde que saiu o cordeiro? Da onde que saiu o cordeiro para o sacrifício de Abraão? Eu posso dizer que da boca de Abraão. justamente. Então, a nossa boca, eu costumo falar, é um portal que vai conectar o mundo espiritual com o mundo físico. Justamente. E o que vai trazer as coisas do mundo físico para o mundo, do mundo espiritual para o mundo físico, as bênçãos de Deus para o mundo físico, são as nossas palavras. Justamente. 2 Coríntios 4:13. Esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, Justamente. por isso também falamos. É isso. Quer dizer, eu só falo aquilo que eu acredito. A fé, a pessoa que tem fé, ele não fala aquilo que ele vê. A pessoa que tem fé, ele fala aquilo que ele acredita, aquilo que ele concorda. Ele concorda com o quê? Ele concorda com aquilo que Deus lhe falou. Pensa o Moisés à frente do Mar Vermelho. O que ele estava vendo? Uma grande barreira. Mas depois do Moisés ir consultar a Deus, e Deus lhe disse, os egípcios que vocês estão a ver nunca mais vão os ver. Depois de Deus lhe falar, pega a sua vara e bate no mar, o mar vai se separar. O Moisés não estava mais olhando o mar. O Moisés estava acreditando na palavra que Deus lhe disse. E ele chega à frente do mar, todo o povo apavorado, todo o povo chorando, todo o povo desesperado, o Moisés sorrindo. Sorrindo por quê? O Moisés já tinha a palavra de Deus. E o homem de fé, a obra de fé, não é olhando aquilo que eu só sentir. O homem de fé, ele vê aquilo que Deus já disse. Aquilo que Deus disse ainda não se materializou, mas ele já vê, já se materializou. Porque eu entendo uma coisa muito interessante. Pastor? Sim, pode falar. Sim. E agora, isso aqui que o senhor falou de Moisés, se o senhor lê o texto lá, o senhor vai ver que quando Moisés, Deus disse para ele, o que tu tem na mão? Tá, toca as águas, ou estende a mão com o cajado. Ele teve que ter uma ação correspondente àquilo que Deus falou, para manifestar a fé. E o que é interessante é o seguinte, isso aqui é alguma chave para os tempos, já ensinei isso para o povo aí. O vento, quando Moisés estende o cajado,
eles estavam no lado ocidental do mar, ok? E o vento, ele começou a soprar do lado contrário. Ou seja, as pessoas assistem esses filmes aí e acham que Moisés estendeu o cajado e o mar abriu assim de uma vez. Não. A Bíblia diz que começou, quando ele estendeu o cajado, começou a soprar um vento contrário durante toda aquela noite. Então as águas se abriram. O que isso nos ensina? Que Deus fala, Moisés responde com a fé e o milagre começa a vir de lá para cá. Isso fala do quê? Eu estou no mundo físico, eu ouço a palavra, eu ajo a minha fé, e muitas vezes, no momento que eu agir a minha fé, eu não vou ver nada ainda. Por quê? Porque o milagre vai começar a vir do mundo espiritual para cá. Entende? Sim. Então, o que acontece ali? Quando Moisés estende o cajado, o vento começa a soprar contrário. E aqui responde a algo que muitos cristãos hoje perguntam: pastor, agora que eu decidi fazer isso, agir a minha fé nisso, parece que o diabo se levantou, parece que agora que começou a dar tudo errado. O que quer dizer? Isso é sinal de que você está no caminho certo e que o milagre está chegando. Vento contrário, quando você age a fé, é sinal de milagre chegando. Eu vou profetizar para alguém aqui agora que está debaixo de um tempo onde o vento é contrário na vida dele. Você agiu a tua fé, o vento começou a soprar contrário e você disse assim, ó, o que eu estou fazendo? Eu fiz agora isso aqui que Deus pediu, o pastor me orientou, eu pratiquei, eu agi a minha fé e começou a dar tudo errado. Tem milagre chegando para você. O vento está contrário porque tem milagre chegando na tua vida. Então recebe aí, meu irmão, você que está aí com esse vento contrário, em nome de Jesus. Pode continuar, pastor. Isso é muito importante. Então, a fé é a vista espiritual que nos ajuda a ver como Deus o vê. Deus já liberou a sua palavra, eu aceito essa palavra, concordo com essa palavra no meu coração, e eu começo a ver como Deus o vê. Eu começo a falar como Deus está falando. E eu começo agora a tomar atitude em concordância a essa palavra. Pastor, pensa só, pastor. Pastor. Vamos para a prática agora. Algo prático. Se nós não conseguirmos esgotar o assunto, e nós não vamos esgotar esse assunto hoje, a gente vai continuar outro dia. Mas para a prática, vamos dar agora sim algo prático para os irmãos aí. O senhor falou assim, ó, a fé, então, é eu concordar em palavras com aquilo que Deus fala. Vamos para a prática, prática. Agora nós estamos vivendo aí um tempo aí que as pessoas aí, o mundo está falando que a crise, que vai faltar isso, que todo mundo, que o mundo vai quebrar, que o Brasil não sei o quê, que vai faltar isso, vai faltar aquilo. Vamos pensar agora prática. Alguém que está numa situação hoje, talvez de desemprego, ou ele está ouvindo esse noticiário e a crise chegou, bateu na porta da casa dele, e ele é um cristão. Como que ele tem que reagir a isso? Ele tem que ficar declarando essa crise, ele tem que ficar falando que é verdade, está ruim para todo mundo, a coisa vai ficar feia, vai ser uma quebradeira, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Ou ele tem que pegar, olhar o que a palavra de Deus diz, consultar a palavra e dizer assim, espera aí, o mundo está dizendo que tem crise, o mundo está falando que vai faltar, o mundo está dizendo que é isso, que é aquilo, mas a palavra de Deus diz que se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A palavra de Deus diz que Ele vai suprir todas as minhas necessidades em glória, em Cristo Jesus. Então, para mim, não vai faltar. Amém. Pode faltar no meu lado direito, no meu lado esquerdo, mas para mim não vai faltar porque eu creio na palavra. E se ele começa a falar a palavra, não aquilo que ele está vendo, o milagre vai chegar. Isso é prática. Vamos para outra prática. A pessoa recebeu um diagnóstico do médico. Ou a pessoa adoeceu. E ela começa, está doendo aqui, está doendo aqui. O vovô morreu disso, a vovó morreu daquilo, e eu acho que é a mesma coisa na minha vida. E aí já não falta aquele filho do diabo que vai encostar e vai dizer para a pessoa, eu acho que é isso. E ela começa a concordar cada vez mais, ela vai morrer mesmo. Agora, qual que deveria de ser
a atitude dela com relação a isso se ela é cristã? Não teria que declarar lá Isaías 53? Espera aí, o médico disse isso, o sintoma está dizendo aquilo, mas a palavra de Deus diz, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas eu fui sarado, ele mesmo tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores, e eu creio que eu estou sarado, que eu sou sarado. Não é isso que ele deve... Isso que é você concordar com Deus em fé. Não é isso? Então, por que eu fiz isso? Por que eu falei? Porque, sabe, a gente tem que levar isso aqui para a prática. E hoje eu tenho percebido que a igreja ela não tem conseguido pegar a palavra e usar no dia a dia, na prática. O senhor entende? Algo mais pragmático, prático mesmo. Então, é isso aí que você tem que fazer, meu irmão. Ah, minha família tá isso. O marido é um cachaceiro. Os meus filhos estão nas drogas. Mas eu estou na igreja. Ah, eu não sei o que é isso. Ai, que prova. Ai, não sei o que. Não. Declaro o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declaro o quê? Eu creio no Senhor Jesus e está escrito que se eu creio no Senhor Jesus, eu e minha casa seremos salvos. Acabou. Isso é fé. Não é? É isso. Isso é falar fé. Isso é falar em fé. Isso é muito interessante, pastor. Muito interessante. Nós devemos entender que Deus não nos dá dinheiro. Não nos dá dinheiro, né? Não. Dinheiro? Não. Não. Sabe o que Deus nos dá? Semente? Ele nos dá a sua palavra. Deus nos dá a sua palavra. Deus não deu a Moisés uma vara lá no Mar Vermelho. Ele só deu a palavra de Moisés. Vou dizer a alguém, vamos entender uma coisa interessante. Eu já disse isso outra vez aqui. A solução de Deus chega sempre antes do problema. Glória a Deus. Então, quando há um problema, é porque a solução está lá. E a solução está nas suas mãos. E o que você precisa para você enxergar a solução? Você precisa que Deus libere a sua palavra. Você precisa entender a palavra de Deus. Há um dom que alguém tem lá e ele não valoriza esse dom. Deus pode liberar a palavra para você fazer alguma coisa só nesse dom lá e a sua vida se abrir. Porque a crise não existe para um homem de fé. A crise não existe para Deus. A Bíblia diz, o Isaac semeou no tempo de seca. E ele acolheu. Por quê? Ele confiou na palavra de Deus. Então, o que nós não precisamos de dinheiro, não precisamos de viagem, não precisamos de mudar a cidade, nós não precisamos de mudança de emprego, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da revelação de Deus. O que Deus quer que eu faça? Até porque... O que Deus está liberando para mim nesse momento? Até porque Abraão, quando Deus chama ele para fora, para aquela parceria deles, chega numa altura que Abraão teve que se separar de Ló. Lembra? E Abraão diz assim para Ló, de um lado as campinas, tudo verde, bonito, pasto para o teu... Você pode levar os teus bois, do outro lado deserto. Abraão disse para Ló, escolhe aí, Ló. Aí Ló escolhe com base no quê? Na vista. A vista. O que ele viu? Mas Abraão tinha o quê? Uma palavra. Aí Ló vai para as campinas. Deve ter pensado, o velho está caduco. Deixar eu escolher, vai ficar com o deserto. Aí Abraão vai para o deserto. Um homem de fé, uma mulher de fé, se ele entrar no deserto e ele tem a palavra de Deus na boca dele, na vida, no coração dele, o deserto floresce. Amém? Pastor, vamos tentar ver os países desérticos, como a Arábia Saudita. Sabiam que no deserto, embaixo da terra, lá no deserto, tem muitas riquezas?
Na realidade, o deserto que nós chamamos de deserto é um lugar de sofrimento, um lugar de... Não. Para o povo de Israel, se houve um momento que eles passaram, o momento mais gostoso, o momento mais bom na vida deles, foi no deserto. No deserto, só sofreram quando eles saíram fora da palavra de Deus. Quando o povo de Israel estava dentro da palavra de Deus no deserto, não faltaram comida, não faltaram água, não faltaram nada. Até eles chegaram de construir uma casa cheia de ouros no deserto. Só morreram, sofreram quando eles saíram fora da palavra. Na realidade, amado, o homem sofre quando ele vai fora da palavra, quando a pessoa faz o que ele quer. Quando a pessoa faz as coisas fora da palavra de Deus, quando a pessoa quer fazer obras fora da palavra de Deus. Amado, uma pequena experiência missionária. Eu já sofri numa missão. Deus estava me mandando numa região no interior do meu país, em Angola. Uma região que se chama Uambo. Deus estava me mandando lá. Havia dois velhinhos que estavam lá e eles disponibilizaram a casa deles que eu chegasse lá e eu pregasse a palavra de Deus. No mesmo momento, eu recebo um convite para ir numa região no nosso país, mas onde sai diamante. Então, o que eu fiz? Eu disse, se eu ir lá na região lá onde tem essas duas veias, o que eu vou ganhar lá? Não tem nada que eu vou ganhar. Mas se eu ir na terra lá onde fazem cavação de diamante, eu posso encontrar alguém e me abençoar e eu ter muito dinheiro. Amado, eu fui lá na terra lá dos diamantes, mas foi uma das missões mais difíceis que eu, dentro da missão, até eu estava chorando. E eu voltei na cidade onde eu morava, na minha cidade, Luanda, voltei decepcionado. Pensa que a minha esposa me deu mercadoria para vender, mas eu voltei com essa mercadoria, porque ninguém queria comprar. Porque Deus não estava a me ver lá. Será que eu não estava a pregar? Eu preguei lá. E até vou vos surpreender de uma coisa. Chego agora, depois de 2 horas, vem um senhor louco, ficou maluco. Por quê? Lá nos diamantes, as pessoas pegam, às vezes, feitiço para ele conseguir o diamante. E ele voltou maluco, louco. Oramos para ele, junto com o pastor lá que me recebeu lá. Depois de 2 horas, o homem ficou restaurado, totalmente restaurado. Os milagres aconteceram, as pessoas viram a palavra de Deus, as pessoas se converteram, mas o que eu estava fazendo estava fora da vontade de Deus. Deus só estava a honrar a sua palavra que eu estava pregando. Mas eu não estava a fazer a obra que Deus estava a esperar que eu possa fazer, porque Deus estava me vendo em outro lugar. Pastor, deixa eu só fazer um negocinho. Isso aí é uma coisa muito interessante. Olha o que o senhor falou. Deus, ele estava honrando a palavra dele. Sim. Mas a vontade, ou vamos dizer assim, o que Deus queria do senhor, não era aquilo naquele momento. Não era isso, era outra coisa. Isso faz com que a gente não consiga prosperar, né? Você até pode estar pregando, acontecendo coisa, mas tem algo dentro da gente que não está certo, está fora de lugar, né? E nesses lugares, a pessoa ela não consegue, vamos dizer assim, as coisas não acontecem, não prosperam. Milagres vão acontecer para outros. Mas na vida da pessoa não flui, né, pastor? Não flui. Pois é, olha o que o senhor está falando. Deus honrando a palavra dele, milagres acontecer na vida de outros. Aconteceram extraordinariamente. Mas o senhor estava seco. Não é? Sim. Por quê? Porque não estava naquele lugar onde a presença ia, vamos dizer, completar o senhor.
Que coisa Sim. interessante isso, muito tremendo isso que o senhor falou. Isso aconteceu em 2004. Em Ô, pastor, 2004. pastor, Sim, deixa eu te falar um sim, negócio. O sim, dia que o senhor vir para cá, sim. pode se preparar para dormir muito pouco. Porque eu Amém. quero perguntar tanta coisa para ti, homem, dessas experiências. Tu vai me contar tanta experiência. Amém, Se amém. prepara, viu? Eu vou perguntar. Eu sou Não tem muito. problema. Viu? Quando eu conheço um homem de Deus que tem experiência e coisa, eu pergunto demais. Se o senhor, então, Amém. não tiver a fim de me responder, o senhor nem venha para cá. Porque eu Não, vou vou responder. sugar. Vou responder. Mas vou Sem problema. essas Então, experiências aí são tremendas. ok, avançando um pouco, nós devemos entender que, falando a fé ou obra em relação à salvação, não tem salvação com obra. A salvação é só com a fé. Mas, quando se fala de vivência, a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. O meu justo já é justo, mas ele vive pela fé. O que a Bíblia estava querendo dizer? Que o justo, aquele que é justo, ele vive de acordo com aquilo que ele concorda, com aquilo que ele tem convicção. Ele vive de acordo com aquilo que ele confia. Ele vive com aquilo que de acordo com aquilo que ele dá crédito. Então, vamos entender que é impossível a pessoa dizer que tem fé se ele não consegue viver essa fé. As obras que estamos a falar aqui é as obras que mostram, como o pastor tinha dito, o resultado daquilo que eu concordo. A fé demonstra o invisível. A Bíblia diz, quando você está a orar, acredita que você já tem aquilo que você pediu e aquilo vai se manifestar. Quer dizer, eu já concordo. Por exemplo, eu quero comprar um carro. E eu não tenho dinheiro, mas eu confio que eu vou comprar um carro. Então, o que eu faço? Eu compro uma chave, eu tenho a confiança, compro uma chave, eu ando com essa chave, eu digo que esse é o meu carro, eu tenho um carro. Estou a fazer o quê? Estou a utilizar a linguagem de fé. Amado, vamos dizer uma coisa. Ultimamente eu faço viagem não por ter dinheiro, não porque tenho dinheiro. Todas as minhas últimas viagens que eu fiz, há mais de 15 anos atrás, eu só viajo quando Deus me fala viajar. A única coisa que me preocupa é Deus me falar que viaja. E em todas as viagens que eu fiz, 95% das viagens, eu não pago nem passagem. Nem a minha viagem internacional, não pago passagem. Deus sempre levanta alguém. Quer dizer, o que eu preciso? Eu preciso confiar na palavra, ter concordância com a palavra. E a essa concordância, ela me leva a viver. Eu vou viver, como eu concordo com a palavra, então eu vivo de acordo com a palavra. Esses dias eu estava doente, não falei com o pastor, mas eu estava doente esses dias. Não sei o que deu, mas eu não tomei até o remédio que eu fui pegar no hospital, porque fui parar até no hospital, mas o remédio que me deram é que não tomei. Porque eu comecei a declarar, eu não estou doente. Aleluia. E muitas vezes eu vivo isso. Quando eu falo que eu estou doente, eu fico doente. É verdade. E quando eu falo não estou doente, a doença, menos importa o nome, desaparece. Então, eu penso que as obras da fé, é isso que eu estava a dizer, fé e obra. Quer dizer, a obra da fé. Fé e obra é a fé com a sua obra. Pastor, não podemos dissociar a obra com a fé. Então, a fé e a obra, eu concordo, eu aceito, eu confio, então, eu começo a viver de acordo, eu começo a fazer de acordo com aquilo que eu tenho fé.
exemplo, já oraram para mim. Um exemplo que eu vou vos dar, que aconteceu comigo. Quando a minha esposa teve... quando nós nos casamos, em 2000, nós passamos um tempo que a minha esposa fazia abortos. E chegou um dia, abortos, ele abortava, o feto saía. Aborto. Quando a minha esposa... aborto, sim. Então, aconteceu que a minha esposa começou a utilizar o ato de fé, não só a linguagem, mas o ato de fé. A obra da fé. Ele acreditava na palavra de Deus, que Deus já nos deu o filho. E ele fazia como? Pegava uma boneca, arrumava bem, e ele colocava na cama, perto. E ela fazia tipo, já tem filho. E ela fez isso por um tempo. Ela pegava a boneca, colocava... Pastor, deixa eu falar um pouquinho. Está cortando o seu áudio. Só para mim entender. Cortou um pouco aqui o áudio. O senhor está dizendo que a sua esposa ela não estava conseguindo segurar os nenê, vamos dizer. Ela engravidava, mas perdia o nenê, é isso? O senhor me ouviu? Não ouvi bem. Se pode falar um pouco com força. Tá. Assim, o senhor está dizendo que a sua esposa engravidava e perdia o nenê. Ela perdia os nenê? Sim. E daí, então... já no feto, o feto na barriga, depois de um certo momento, uma semana, 2 semanas, um mês, perdia. Então, dali a gente começamos a orar. Mas ela começou a usar a fé, a confiança dela. E a usar a fé, ele começou a fazer a obra de fé, o ato de fé. Ele começou a concordar, ele pegava, tipo, tá vendo, filho? E o outro dia, o que ela fez? Um homem de Deus estava pregando. Pegou uma boneca? O senhor falou que ela pegou uma boneca e dormia a boneca, nanava a boneca? Ela comprou uma boneca. Pode falar. Comprou e começou a tirar. Colocava na cama, como uma criança. E hoje temos 5 filhos. Glória a Deus! Ô, pastor, o senhor é mais doido do que eu pensava. Deixa eu só falar um negócio aqui, viu? Deixa eu falar um negocinho. Sim. Pastor, essas obras de fé, dá para dizer que são atos proféticos, sim ou não? Sim. Eu posso chamar essas obras de fé de atos proféticos. Sim. Porque o profeta, ele faz o que Deus lhe disse. Como Deus já falou, é por isso uma pessoa, o homem de fé, ele aparece como um louco. As pessoas ele vê como um louco. Meu Deus. Porque ele não faz, ele faz as coisas na contramão. Ele faz as coisas ao contrário da realidade, porque ele não está vivendo no mundo real. Ele não está vivendo no mundo físico. Ele está fazendo as coisas no mundo espiritual, que ainda não chegou no físico. Meu Deus. Que palavra, pastor. Isso é muito importante. Pastor. Peraí. Sim. Ó, já é 4h10, nós temos que encerrar hoje. Vamos deixar para falar domingo que vem sobre as obras da fé? Daí o senhor pode contar melhor esse testemunho da sua esposa, pode ser? Ok. Pode? Tem um monte de testemunho, tem muita coisa que Deus já fez. Então, domingo que vem nós vamos falar, eu já vou bolar aqui o bannerzinho e tudo, nós vamos falar sobre as obras da fé. Vamos continuar o assunto e vamos fluindo aí, até quando Deus quiser que a gente fale. Pode ser? Combinado? Sim, pode ser. Então vamos deixar, porque eu tenho aqui é o seguinte, deixa eu explicar para o senhor. Tem pessoas assim que hoje à tarde, pelo fato de a gente estar morando no interior,
tem um sítio, às vezes tem que ir lá atender a vaquinha ou coisa, e agora o pessoal começa às 4h30, começa a ter que correr. Então, a gente faz uma oração agora para abençoar o povo, e domingo que vem a gente segue nesse mesmo assunto, pode ser? O senhor Sim, topa? pode ser, pode ser. Pode? Não tem problema? Pode ser. Não tem problema? Não tem problema, não tem problema. Então eu vou pedir para o senhor fazer uma oração agora, para abençoar o povo aí, para liberar Ok, a vamos palavra lá. de vitória, e Então, depois a vamos gente fazer encerra essa, declarações de fé. e domingo que vem a gente continua nesse assunto, beleza? Amém. Tá bom, Amém. então manda Vamos bala aí. fazer declarações de fé. Vamos orar. Amém. Amado Pai, é com confiança que nós nos aproximamos de Ti. Amém. Pai, confiando que você é fiel. Quando você fala, você realiza o que você fala. Aleluia. Você não é um homem para mentir. Tu és o Deus verdadeiro. Pai, nós confiamos na sua palavra e nós concordamos com essa palavra. Pai, permita que a minha irmã, o meu irmão, onde está, que essa palavra que ele ouviu possa aumentar a sua fé. Deixa que a fé da minha irmã, a fé do meu irmão, possa trazer no mundo visível o que está no mundo invisível. Porque, Pai, você nos criou para as obras, as boas obras. Você nos criou já preparando essas boas obras para nós. Preparar essas bênçãos para nós. Preparar essas vitórias para nós. Essas vitórias já existem. Mas, Pai, permita que agora que a nossa fé, a fé da minha irmã, a fé do meu irmão, possa cessar essa cura que ele está precisando. Possa cessar essa finança que ele está precisando. Possa cessar agora essa paz que ele está precisando. Esses filhos que ele está precisando. Essa saúde que ele está precisando. E eu declaro agora, em nome de Cristo Jesus, que você já tem o que você precisava. Eu estou declarando em nome de Cristo Jesus, você já tem o que você precisava. Você já tem o que você precisava. Você já tem a paz que você precisava. Você já tem o dinheiro que você precisava. Você já tem a cura que você precisava. Pai amado, não temos outra coisa nesse momento a fazer senão agradecer. Eu tenho a certeza que o meu irmão, a minha irmã, já tem o que ele precisava, porque você me disse agora que você já lhe deu o que ele precisava. Recebe ele agora, amado, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Domingo que vem estamos lá. 3 horas da tarde? Às mesmas horas. 3 horas? Às 3 horas, sim. Combinado? Às 3. Okay. Ó, recebe meu abraço aí. Recebe meu abraço aí, pastor. Amém. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe a todos. Permaneça na graça de Deus. Muito obrigado. E que a graça, abundante graça, toda a graça seja acrescentada na nossa vida para que a gente tenha tudo Amém. Em todo tempo, de forma mais do que suficiente, para superabundar em toda boa obra. Amém, pastor? Amém. Beijo no coração do Senhor. Amém. Um abraço para toda a família aí. Permaneça na graça. Muito obrigado também. Um abraço lá com a pastora e toda a família lá. Amém. Todo mundo. Então Amém. tá, domingo que vem, nós vamos conversando essa semana, domingo que vem tchau, tchau. eu já vou montar o plano e vamos fazer um negócio bem top. Vamos continuar nesse assunto. As obras da fé. Amém? Beijo no coração do Senhor e de toda a família aí. Beijo no coração muito de obrigado. todos os irmãos que estão aí, em nome de Jesus. Amém. Todos os irmãos permanecem na graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Valeu. Tchau, gente. Shalom. Amém.